No exercício 10, eu quero esboçar a região do plano que consiste dos pontos tais que satisfaz essa desigualdade. Então, primeiramente, eu vou analisar o que acontece com o módulo de x menos y. Se eu pego x menos y igual a zero, então x é igual a y. Ou seja, nós temos aqui a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se eu considero pontos do lado direito dessa reta, por exemplo, se eu pego o ponto de coordenada 1, 0, fica 1 menos 0 dá 1, ou seja, 1 é positivo, então do lado direito dessa reta são valores positivos e, consequentemente, do lado esquerdo nós temos valores negativos. Então aqui nós temos o que acontece com x menos y, em que regiões x menos y é positivo ou negativo, para eu poder tirar informações sobre o módulo de x menos y. Então nós vamos considerar nosso primeiro caso, onde x é maior ou igual que zero e y é menor ou igual que zero. X maior que zero e y menor que zero, eu estou no quarto quadrante. No quarto quadrante, x menos y é sempre positivo, então o módulo de x menos y sai como sendo x menos y. Módulo de x sai como sendo x, e módulo de y, como y é menor ou igual que zero, sai como sendo menos y. Então, substituindo na desigualdade, vamos ter x menos y mais x mais y, menos, com esse menos dá mais y, menor ou igual que 2. Então, nós temos aqui 2x, simplifico o y com o y, fica menor ou igual que 2, então o x é menor ou igual que 1. Fazendo o gráfico, eu tenho aqui a reta x igual a 1. Eu quero saber então para quais valores no quarto quadrante vai satisfazer x menor ou igual que 1. Se eu pego um ponto de coordenada meio, 0, e substituo, vai ficar meio, que é menor ou igual que 1. Então, do lado esquerdo dessa reta, sempre vai satisfazer essa desigualdade. Como eu estou trabalhando no quarto quadrante, a minha região é essa. No meu segundo caso, eu vou considerar x menor que 0 e y maior que 0. Nesse caso, x menor que 0 e y maior que 0 é o meu segundo quadrante. No meu segundo quadrante, x menos y é sempre negativo. Então, daqui eu tenho que módulo de x sai como sendo menos x, módulo de y sai como sendo y, e desse fato, eu tenho que módulo de x menos y sai como sendo menos x mais y. Então, substituindo na minha expressão, vamos ter menos x mais y, menos x, menos y, menor ou igual que 2. Simplifico o y com o y, fica menos 2x menor ou igual que 2. Então, dividindo por 2 e multiplicando por menos, x maior ou igual que menos 1. A gente sempre inverte o sinal quando multiplica por menos, por isso que ficou maior ou igual que menos 1. Então, nesse caso, eu tenho o ponto menos 1, e qualquer valor que eu pegue do lado direito da reta x igual a menos 1,
por exemplo, menos meio, 0, vai ficar menos meio é maior ou igual que menos 1. E como estamos trabalhando no segundo quadrante, a região que eu tenho que considerar é somente esta. No terceiro caso, eu vou considerar x e y maiores ou iguais que 0. É o meu primeiro quadrante, só que eu vou considerar esta região. Agora, fazendo uma observação, essa região que está entre a bissetriz dos quadrantes ímpares e o eixo x são para valores sempre de x maiores ou iguais que y. Essa região acima é para x menor que y, essa região é para x menor ou igual que y, e esta região é para x maior que y. Então, eu vou considerar primeiro quadrante, só que com x maior ou igual que y. Ou seja, eu estou considerando módulo de x menos y. Como essa região é sempre positiva para x menos y, módulo de x menos y sai como sendo x menos y. E daqui, módulo de x sai como sendo x, módulo de y sai como sendo y. Então, substituindo, vamos ter x menos y mais x menos y menor ou igual que 2. Então, vamos ter 2x menos 2y menor ou igual que 2. Então, x menos y é menor ou igual que 1. Fazendo esse gráfico, se eu igualo x menos y igual a 1, quando y é 0, meu x vale 1, e quando x é igual a 0, meu y vale menos 1. Então, nós temos essa reta. Aqui eu vou colocar a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu estou considerando pontos somente abaixo da reta bissetriz dos quadrantes ímpares. E agora, então, eu tenho que verificar para quais pontos vai satisfazer essa desigualdade. Então, se eu pego pontos do lado esquerdo da reta x menos y igual a 1, por exemplo, o ponto de coordenada meio, 0, fica meio menos 0 dá meio, e meio é menor ou igual que 1. Então, a região que vai satisfazer é a região do lado esquerdo no meu primeiro quadrante e abaixo da reta x igual a y, ou seja, é toda essa região. Se eu considero agora x e y positivos ainda no primeiro quadrante, só que x menor que y, então daqui x menos y é negativo. Então o módulo de x menos y sai como sendo menos x mais y. Então, substituindo na minha expressão, vamos ter menos x mais y mais x menos y menor ou igual que 2. Simplifico o y com o y, menos x com mais x, 0 é menor ou igual que 2. Então, para essa região do primeiro quadrante, tal que x é sempre menor que y, a desigualdade do exercício vai sempre ser satisfeita. E a região que nós estamos estudando é essa região entre o eixo y e a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, aqui eu tenho que acrescentar toda a parte de cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. E, analisando a minha última situação, é quando x e y forem menores ou iguais que 0, e eu vou considerar x menor ou igual que y.
Então daqui, módulo de x sai como sendo menos x, módulo de y como sendo menos y, e desse fato, x menor ou igual que y, x menos y é sempre negativo. Então, módulo de x menos y sai como sendo menos x mais y. Substituindo, nós vamos ter menos x mais y menos x mais y menor ou igual que 2. Aqui vai ter menos 2x mais 2y menor ou igual que 2. Simplifica tudo por 2. Menos x mais y menor ou igual que 1. Igualando a 1, vamos ter menos x mais y igual a 1. E para y igual a 0, meu x vale menos 1. E quando x é igual a 0, meu y vale 1. Eu tenho essa reta. Aqui eu vou acrescentar a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque eu estou considerando agora somente valores acima da bissetriz. E se eu pego pontos do lado direito da reta menos x mais y igual a 1, por exemplo, o ponto menos meio, 0, substituo aqui, menos meio com menos dá mais meio, com 0 fica meio, e meio é menor ou igual que 1. Então, os pontos que satisfaz essa desigualdade, que estão no meu terceiro quadrante restritos a essa desigualdade, são valores nessa região. Agora, falta eu considerar pontos x e y menores ou iguais que 0, só que x maior que y. Então, nesse caso, módulo de x menos y sai como sendo x menos y, porque essa região ela é formada por pontos tais que x menos y é sempre positivo. Então, substituindo, nós vamos ter x menos y menos x, módulo de x sai como sendo menos x, módulo de y sai como sendo menos y, então fica mais y, por causa do sinal de menos da desigualdade, menor ou igual que 2, simplifico o y com o y, o x com o x, 0 é menor ou igual que 2. Então, toda essa região abaixo da bissetriz dos quadrantes ímpares, ela sempre satisfaz a desigualdade do enunciado do exercício. Então, eu tenho que acrescentar toda essa região. Então, fazendo o gráfico geral, eu tenho aqui o ponto menos 1, eu tenho aqui o ponto 1, essa região eu tenho que acrescentar, que está entre 1 e o eixo y no meu quarto quadrante. Então eu acrescento essa região, acrescento essa região que é no meu primeiro quadrante toda acima da reta x menos y igual a 1. Então eu tenho a reta x menos y igual a 1, acrescento toda essa região, vou acrescentar também a região que está entre menos 1 e o eixo y, lembrando que é essa região da minha segunda condição, está entre menos 1 e o eixo y, só que no meu segundo quadrante, acrescento ela. E
acrescento a região no meu terceiro quadrante abaixo da reta menos x mais y igual a 1. Acrescento toda essa região. Então, esse é a região pedida no exercício 10.